Bom dia, pessoal do quinto ano. Continuamos hoje o nosso sexto roteiro Avançando os Conteúdos e nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Grécia. Hoje, mais especificamente sobre a literatura grega, ok? Nós vamos conversar um pouquinho sobre mitos. E falando sobre mitos, nós vamos conversar também sobre uma coisa muito importante para vocês, alunos do quinto ano, que são os descritores, tá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, então? Para a atividade de hoje, galerinha, vocês vão fazer a atividade 3 do roteiro Avançando os Conteúdos. Ele inicia na página 3 e vai terminar lá na página 5. Vocês vão começar pelo texto Fique por dentro. A mitologia grega. Esse texto, ele é um texto de verbete, é um texto de enciclopédia para vocês conhecerem mais, é um texto informativo, ok? Depois vocês vão ler o mito grego de Narciso, ok? Esse mito grego, ele está relacionado com a atividade de artes que a professora Karina fez com vocês. Então, ele está bem relacionado com a atividade de artes que a professora Karina fez para vocês. Vocês já leram uma outra versão e aqui a gente vai conhecer uma versão diferente. Depois vocês vão ter hoje mais perguntas, vocês vão responder no próprio roteiro as perguntas de 1 a 12. Mas antes da gente começar, eu vou explicar para vocês de novo. A gente já conversou à distância sobre mitologia, mas eu vou lembrar para vocês o que é mitologia. A gente ouve muito falar de mitologia quando a gente está falando de Grécia. Um mito, galerinha, é uma narrativa que busca explicar por meio de coisas fantásticas, então heróis, deuses, monstros, fatos da vida real que não tinham explicação no passado. Os mitos são textos muito antigos, né? São textos do tempo em que as pessoas não tinham tanto conhecimento científico assim. Então, se eu não sabia explicar de onde vinha a chuva, eu inventava uma história que tinha um fundo de verdade para explicar como que a chuva surgiu. E como eles são textos muito antigos, de tradição oral, eles eram contados de pessoa para pessoa, a maioria dos mitos possui mais de uma versão. Então, vocês vão ver que esse mito de Narciso que a gente vai ler aqui, ele é diferente em algumas partes, em alguns aspectos, do mito que a professora Karina trabalhou com vocês. Ponto. Quando eu vou passando a informação pela boca, ela vai se alterando, ela vai se modificando um pouquinho, ok? Só os gregos que tinham mitos? Não. Todas as civilizações antigas, antes de terem uma explicação científica para as coisas, eles inventavam mitos, eles contavam histórias. Quem inventou nunca vai saber, ok? Para explicar a origem das coisas, porque o ser humano é naturalmente curioso. Ele sempre quis saber da onde que surgiam as coisas que estavam ao redor dele. Antes, inventava-se histórias. Depois, a partir dos gregos, começou a metodologia científica, a metodologia empírica, da gente testar para saber de onde as coisas vieram, ok? Muitas pessoas falam, inclusive, que alguns textos da Bíblia são mitológicos, porque eles buscam explicar o que, na verdade, para eles no momento eram inexplicáveis. Então, os nossos índios têm mitos, os africanos têm mitos, os egípcios têm mitos, a gente tem várias nacionalidades, vários grupos étnicos que têm a sua própria mitologia. E a gente está falando aqui da mitologia grega porque é a mais conhecida, e a gente já falou disso antes, que a mitologia grega, assim como a cultura grega, influenciou a civilização ocidental. Se vocês olharem um pouquinho e pensarem um pouquinho, várias obras que a gente conhece hoje, gosta hoje e assiste hoje, são influenciadas pela mitologia grega. Quem aí nunca leu Percy Jackson, ou nunca ouviu falar ou não assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Tudo isso é influenciado pela mitologia grega, tá bom, gente? Então, vamos continuar a nossa atividade. A atividade de hoje, diferente das outras aulas, eu não vou explicar o texto para vocês. Esse texto eu quero que vocês façam sozinhos, com bastante atenção, com bastante leitura, mas eu vou explicar o que é a atividade. Se vocês prestaram bastante atenção, nessa atividade tem algumas letrinhas
D e mais um número, né? Que explicam o que eu estou avaliando para você. O que são isso? Isso são os descritores. Quando a gente ouve falar de descritores, galera, parece que é um negócio super difícil. Mas, na verdade, descritores são as habilidades, os conhecimentos que a gente espera que vocês tenham ao final de cada ciclo de escolaridade, tá? Eles são determinados dentro do Brasil aqui, lá pelo MEC, dentro de uma matriz curricular, dentro de um grupo de lições que vocês têm que estudar, e eles pretendem avaliar tanto o aluno quanto o sistema de ensino. Para quê? Para que o professor, para que o sistema de ensino, para que a escola possa trabalhar em busca de uma qualidade melhor. Que a gente consiga dar para vocês o que vocês precisam ter de conhecimentos para viver na sociedade, para exercer o papel de vocês de cidadãos. Então, os quintos anos, um ano sim, um ano não, eles fazem a prova Brasil, que é essa prova para avaliar como estão os descritores. Mas é importante que a cada ano de escolaridade a gente tenha esse acompanhamento para saber quais são as habilidades que uma criança de quinto ano precisa ter que vocês adquiriram. Então, esse exercício é para isso. É para a gente saber como que vocês estão em relação ao aprendizado, tudo bem? A gente vai conhecer um pouquinho dos escritores para vocês entenderem e fazerem com mais consciência essa atividade. É uma atividade muito importante, tá bom? Aí vocês me perguntam assim, professora, eu como aluno de quinto ano, o que eu preciso saber? Ok, tem algumas coisas muito importantes que vocês precisam saber. E elas são divididas em grupos na parte de língua portuguesa. O primeiro grupo é o grupo de procedimentos de leitura. Como que eu realizo a minha leitura para adquirir informação, para adquirir conhecimento? Dentro desse procedimento de leitura, a gente vai ver que vocês têm aqui, ó, 5 capacidades que vocês precisam ter quando leem um texto. Primeira, que é o D1, localizar informações explícitas em um texto. Então, se eu falo lá, o sol é amarelo, e a pergunta fala assim, ó, de que cor é o sol? Você tem que ter a capacidade de encontrar que o sol é amarelo de acordo com aquele texto. Parece fácil, mas quando você estava lá no primeiro aninho não era tão fácil assim. Agora é, tá? Então, essa é a primeira habilidade. O D3 é uma outra habilidade que fala de inferir, ou seja, conseguir entender, conseguir sacar o sentido de uma palavra ou expressão. Então, você fala assim, ai, ela é muito lânguida embaixo desse sol. Aí você vai falar assim, nossa, lânguida, o que será que é lânguida, né? Aí, pelo contexto, você vai estar vendo que ela vai estar pálida, cansada, mole. Fala assim, ai, tá falando que ela tá muito mole. Isso é inferir o sentido de uma palavra dentro de um texto. Eu consultei o dicionário? Não, mas pelo contexto eu consigo fazer. Essa habilidade já é um pouquinho mais difícil. D3 e D4 são habilidades parecidas, mas aqui, ó, no 3 eu tenho que inferir o sentido de uma palavra. No 4 eu preciso inferir uma informação implícita no texto. É alguma coisinha que está escondida lá, é brincar de detetive dentro de um texto, ok? D6, identificar o tema de um texto, a respeito do que aquele texto fala. D11, distinguir um fato de uma opinião. A gente já conversou sobre isso na sala. Fato é aquilo que é comprovado. Opinião é uma coisa que eu posso concordar ou discordar. Então, esse é o primeiro grupo de habilidades que a gente tem que ter de língua portuguesa, que são os procedimentos de leitura. Próximo grupo, queridos, é implicações do suporte, do gênero e do enunciador na compreensão do texto. Professora, o que é isso? Onde o texto circula? Quem está falando com a gente? Que tipo de veiculação? Se ele está lá dentro de uma revista na internet, se ele está na TV. Então, isso tudo é muito importante. Primeira coisa, ó, D5. Interpretar o texto com auxílio de material gráfico.
Então, vocês viram que a gente fez muitos exercícios com quadrinhos, com propaganda, com gráfico, com infográfico. Quer saber se você consegue analisar a imagem e as palavras junto para chegar numa informação? Isso é o D5. D9, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Esse é um que a gente faz em todas as atividades. Então, eu tenho que saber que uma receita serve para me ensinar a fazer alguma coisa. Eu tenho que saber que um texto informativo ele serve para me dar informação. Eu tenho que saber que um poema serve para emocionar. Essa é a habilidade D9, ok? Próximo grupo. Relação entre textos, ok? Quando eu tenho dois textos diferentes e eles vão conversar entre eles. Dois só, professora? Não, mais textos, né? Às vezes a gente tem 3, 4, 10, 20 textos que conversam entre eles, porque eles têm informações que se completam, tá? Olha aí, o que vocês precisam entender? Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Então, vocês tinham lá o texto que a professora Karina falou sobre o Narciso e o texto que eu coloquei sobre o Narciso. Vocês têm que entender qual é a diferença dos dois textos e quais são as semelhanças. Isso é habilidade D15. Tudo bem, pessoal? Próximo grupo, coerência e coesão no processamento. Eu sempre falo isso, pessoal, que um texto, para ele ser considerado texto, ele tem que ser todo bem coladinho, bem unidinho. Coerência é sequência lógica, o texto tem que ter sentido. Coesão é esse estar juntinho, as palavras não estarem soltas, não estarem repetidas. Isso faz parte de uma habilidade que o quinto ano precisa ter. De que forma isso? Primeiro, a gente tem que estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando as repetições e substituições. Então, lembra quando a gente fala assim, olha, evita repetir no texto. Ah, essa palavrinha ela está substituindo qual outra palavra no texto? Isso é habilidade D2, tá? D7, esse aqui é um que a gente usa muito em narrativa. Identificar o conflito gerador do enredo. Então, o que é isso? É saber qual foi o ponto que fez começar aquela história que eu estou contando. Então, esse é o D7, tá? D8, estabelecer relação de causa e consequência. Então, aí eu caí, por isso me machuquei. Causa, caí. Consequência, me machuquei, tá? Esse exemplo é fácil, mas a gente tem que conseguir fazer isso dentro de um texto. Depois, o D12 é estabelecer relações lógico-discursivas. Então, o que é isso? São as marcas de tempo, as marcas de pessoas dentro de um texto, principalmente as marcas de tempo e de local, aqui, ali, lá, quando, onde, tá? Dentro de um texto. É quando a gente consegue identificar essas marquinhas de tempo. Isso é o D12, ok? Próximo grupo de descritores: relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. O que é isso, professora? D13, identificar humor e ironia. A gente faz uso disso em piadas, em tirinhas, em charges, em crônicas. É para a gente saber onde que está a zoeirinha ali. O que ele está criticando? Qual que é a piadinha que ele está fazendo, né? Para a gente adquirir essa habilidade, pessoal, é necessário muita leitura e muito conhecimento de mundo, porque a piada, a graça, muitas vezes tem a ver com o que eu conheço do mundo. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço jornal, quanto mais eu vejo comentários de outras pessoas, mais fácil eu entender o humor e a ironia nos textos. Eu preciso de um repertório cultural para entender isso, ok? D14 é eu entender para que serve a pontuação dentro de um texto. Eu sempre falo para vocês que a pontuação serve para dar emoção em um texto. Então, a gente tem que entender quando eu usei um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, reticências,
Que emoção que eu quis passar para o meu leitor com aquela pontuação. Isso é o D14. Variação linguística. O que é variação linguística? É eu mudar a forma de falar ou de escrever de acordo com quem vai ler. Então, variação linguística também é uma habilidade que o quinto ano precisa conseguir começar a dominar, ok? Olha lá, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, vocês têm que ler um texto e falar assim, olha, esse texto foi escrito para criança, porque olha a linguagem que ele usa. Olha o tipo de informação que ele fala, né? Esse texto foi escrito para pais, porque ele traz informações, ele traz uma linguagem, ele traz um vocabulário específico para pais. Esse texto foi escrito por um adolescente, porque ele traz palavras típicas do universo adolescente. Então, essa é a marca de variação linguística que os alunos do quinto ano precisam conhecer. Tá? Essa atividade foi para vocês conhecerem os escritores. Espero que vocês façam super bem. Boa aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Bons estudos!